Vamos juntos nessa paixão. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Futicaro. Meu nome é Renan e estou aqui hoje com os meus amigos Tiagão, Lelê e Kleber para mais um episódio, o nosso episódio de número 11. Hoje nós vamos falar tudo sobre a Copa Libertadores da América. É essa hegemonia aí que vem surgindo pelo Brasil, né, pelo continente. São 7 brasileiros nessa Copa Libertadores, 3 argentinos, 2 uruguaios, 2 bolivianos, um chileno e um colombiano. Bom dia, boa tarde e boa noite, Lelê. O que você tá achando aí dessa classificatória aí das oitavas de finais da Libertadores? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Libertadores que, mais uma vez, ao estarmos nas oitavas de final, ela tem todo um clima de que em mais um ano o futebol brasileiro será condecorado como o grande vencedor. Se tivemos, inclusive, duelos de brasileiro contra brasileiro, que foi em 2021, 2020, também 2022, mas ano passado tivemos um duelo Brasil e Argentina. Nesta temporada também há uma chance muito grande de termos de um lado da chave um brasileiro, do outro lado da chave idem. Então, Renan, em resumo, a minha expectativa é de uma Libertadores no qual teremos mais uma vez os nossos times sendo protagonistas, principalmente do lado da chave onde temos as principais forças. Tem Botafogo, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o São Paulo, a chance de termos uma semifinal brasileira gigante, a chance de termos umas quartas de final também com um duelo brasileiro é considerável. Então, assim, expectativa de mais um ano o futebol brasileiro ser o campeão e deixar na fila futebol argentino, futebol uruguaio e também ali os outros países que estarão nessas oitavas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber. E você, o que você achou aí dessa classificação das oitavas de finais? Muitos brasileiros. Vai ser impossível um brasileiro não chegar na final ou isso aí não tem nada a ver? Boa noite, boa tarde ou bom dia, né, a todos que estão vindo. Então, eu acho que bem difícil, né, que um brasileiro não chegue às finais, tendo em vista que de um lado da chave, para mim, está os times mais fortes da Libertadores, né, junto ali, de repente, com o River e tal, que é o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, tá de um lado. Então, provavelmente, eu creio que desse lado da chave vai estar algum brasileiro, entendeu? Então, por isso, agora, se vai ser campeão, eu já não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiagão. Qual brasileiro aí vai premiar a gente com essa chegada às finais? Vai ser um carioca? Vai ser um paulista? O que você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver acompanhando a gente, independente da plataforma digital, seja muito bem-vindo. Sempre deixa aquele like, comenta quais análises vocês gostem aqui que a gente faça. E falando de Libertadores, acho que é um tema que agrada muita gente, só que de uma forma diferente, porque nem todo mundo está na Libertadores. Mas, respondendo a sua pergunta sobre um carioca ou um paulista, ou talvez alguém fora desse eixo Rio-São Paulo, eu acredito que sempre a gente tem que respeitar as duas equipes que são referência em seu estado. E quais que são as equipes que são referência em seu estado, Tiagão? Olha, o Flamengo, nos últimos 6 anos, é uma referência tanto de gestão, de profissionalismo, de bom futebol, de revelação de jogadores. E o Palmeiras, no futebol paulista, desde que o Abel chegou, é realmente a revolução do futebol aqui dentro do cenário de São Paulo. Porque o Palmeiras, ele tinha apenas uma Libertadores, e agora o Palmeiras é tricampeão, inclusive empatando aí com São Paulo, outro paulista que a gente poderia mencionar aqui para poder falar. Eu acho que dentre as opções do que temos hoje, ainda é muito cedo para conseguir avaliar o que pode acontecer, mas eu acho que se eu fosse colocar aqui, ter uma aposta, eu acho que talvez a gente pode ter uma final que a gente tem um brasileiro carioca, se eu fosse apostar nesse sentido. Muito por conta de os demais times terem alguns confrontos um pouco mais interessantes lá do outro lado da chave, né? Os argentinos, eles estão ali e
querendo ou não, um River Plate, São Lourenço, que já foi campeão, são times tradicionais. E a Argentina, por mais que hoje não consiga rivalizar com o Brasil no mesmo patamar, né, pela questão financeira da nossa moeda, e olha que a nossa moeda está bem desvalorizada. A gente está gravando aqui no dia 5 de agosto, que a gente está vendo aqui o nosso cenário econômico não é um dos melhores, mas a Argentina estava pior há muitos anos. Então hoje é muito mais fácil um time brasileiro tirar alguém do River Plate, do Boca Juniors, mesmo que seja a estrela. Só vai perder aqueles confrontos com a Europa e com a Ásia, que está realmente surgindo aí com grande força no futebol nessa questão de investimento. Mas, para responder sua pergunta, hoje eu ficaria com um carioca numa final. Botafogo, talvez. Flamengo, talvez é o palpite mais tranquilo, mas eu ficaria hoje no cenário atual com um carioca chegando às finais da Libertadores. Mas logo aviso, não estou em cima do muro, mas é muito cedo para a gente conseguir cravar, principalmente após essa volta de fase, de mata-mata, aí a gente vai começar a entender como que estão os ânimos, a questão psicológica dos times também, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, entre os times brasileiros, eu vejo potenciais, os clubes com um grande potencial de chegar à final e até ganhar. Eu vejo o Flamengo, vejo o Botafogo, eu vou colocar o Palmeiras também, porque o Palmeiras ele tem uma cota de derrota durante um ano. Eu acho que já esgotou a cota dele de derrota, já perdeu muito. O Palmeiras não costuma perder tanto assim, não. Eu vejo isso ano a ano. Ele tem aquelas poucas derrotas, é um time muito regular. Eu coloco o Palmeiras também, vejo esses três aí. O Botafogo é um time atualmente mais difícil de ser batido, e o Flamengo é o Flamengo. Além de ser um time muito bem treinado, é disparado o melhor elenco do Brasil. Vamos falar das partidas, né? Que vou começar no dia 13/8. Nós vamos começar aí logo com o primeiro confronto entre Grêmio e Fluminense, né? O confronto de ida no dia 13/8 e o de volta no dia 20 às 19 horas. Hoje, né? Como no dia que estamos gravando, dia 5/8, Grêmio e Fluminense vivem momentos parecidos ali no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tentando uma reviravolta aí para sair da zona de rebaixamento. Ambos nessa trajetória se encontram invictos, né? O Fluminense perdeu ali pro Juventude, mas está invicto no Brasileirão junto com o Grêmio. Como podemos avaliar esse duelo aí, Lelê? Qual a sua visão a respeito disso? É um duelo que há 2 meses atrás era tratado como aquela partida dos desesperados, e hoje já não é tanto assim. Hoje já vemos tranquilamente um Fluminense que tem um recorte aí dos últimos jogos de forma espetacular, principalmente com o Thiago Silva em campo. Teve a derrota para o Juventude, mas com um time bem alternativo pela Copa do Brasil. Mas, de qualquer forma, temos um Fluminense que, com o Thiago Silva, melhorou defensivamente. Mais uma partida no qual venceu sem sofrer ao menos um gol. Também tem a questão do Cauã Elias, já que em 2024 o Germancano não é nem próximo do que foi em 2022 e 2023, mas a cria de Xerém está muito bem, merece mais do que nunca a titularidade. E tem o John Arias, que com o retorno do colombiano, o funcionamento do meio para o ataque acaba sendo algo determinante. Então, por conta disso, é um time que está funcionando em todos os setores. Defensivamente, muito por conta do Thiago Silva, meio campo, que tem outros nomes, mas na minha opinião, o Arias é o que melhor executa esse funcionamento ao ataque, mas também ajuda muito defensivamente. E lá no ataque tem o Cauã Elias, que vem sendo esse homem-gol, tanto longe do Maracanã quanto no próprio Maracanã. Então, é um Fluminense que, na minha opinião, neste momento é o favorito para se classificar. Porém, o Grêmio também está em ascensão. O Grêmio tem tido bons resultados, independente se são o time considerado titular ou não, vem respondendo. Venceu o Atlético Paranaense na Liga Arena, marcando 2 gols em menos de 20 minutos, algo que é muito difícil acontecer, e o Grêmio fez por onde. Quem acompanhou os duelos recentes entre Grêmio e Corinthians, se fôssemos contextualizar quem merecia mais a vitória, talvez o Grêmio tivesse à frente, tanto no jogo pelo Brasileirão quanto no jogo pela Copa do Brasil, apesar de terem sido duelos ali bem equilibrados e talvez o empate realmente fosse o placar mais justo, mas talvez quem se aproximou mais de uma vitória em ambos os duelos tenha sido até a equipe gremista. Então, assim, sem falar também de resultados em confrontos diretos, no qual o Grêmio demonstrou força e conseguiu os 3 pontos, vitória, e também contra o Vasco. Então, assim, é um duelo muito equilibrado, mas por questões individuais,
vejo o Fluminense à frente. Para mim, o Fluminense tem um goleiro melhor, e a gente sabe que o Fábio ele não pode ser decisivo apenas no tempo normal, mas também nos pênaltis. Ele inspira mais confiança do que o Marquezin. Defensivamente, é um Fluminense que os laterais são melhores, na minha opinião, que o Grêmio, e tem um zagueiro do poderio do Thiago Silva, que nem precisamos comparar com os zagueiros do Grêmio, não que sejam ruins, mas o Thiago Silva é um patamar muito acima. O meio-campo do Fluminense, na minha opinião, também é um meio-campo mais criativo, mas que consegue também destruir as jogadas adversárias de uma forma mais fácil. E ofensivamente, por mais que o Braithwaite tenha chegado para o Grêmio, eu sinto mais confiança no poder ofensivo do Flu. Então, apesar de um equilíbrio evidente, por ambas as equipes estarem em uma boa fase no Brasileirão, conseguindo seus resultados, e no caso do Grêmio, saiu da zona do rebaixamento, o Fluminense se aproximando para isso, vejo o Flu com um leve favoritismo, Renan. Então, concordo com o Leandro acabou de falar sobre a ascensão dos dois times no campeonato, né? Os dois têm melhorado bastante. O Fluminense, com a chegada do Mano, conseguiu, lógico, com a chegada do Mano e coincidentemente também com a do Thiago Silva, conseguiram arrumar o Fluminense ali de trás para frente, né? O Mano gosta de trabalhar a defesa primeiro e tal, deixar arrumada para poder ir conquistando os pontos necessários para poder sair daquele sufoco, para sair daquela zona da confusão, como diria o Luxemburgo. Enfim, e o Grêmio também tem conseguido bons resultados, né? Então, assim, não vejo por enquanto, não vejo ainda um favoritismo, né? Mas se tratando ainda mais se tratando de Libertadores, né, que é mata-mata, enfim. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria no Grêmio, né? De repente por jogar mais a Libertadores, ser um time um pouco mais copeiro, né, do que o Fluminense. No momento, apostaria no Grêmio. No nosso último podcast, né, referente à Copa do Brasil, a gente comentou muito que algumas equipes e alguns técnicos iriam abdicar, né, de alguma competição para poder seguir em frente. Queria saber de você, Thiagão, o que você acha nesse confronto aí Grêmio e Fluminense? Vai todo mundo com força máxima ou alguém aí vai dar uma segurada para as outras competições? Olha, o futebol brasileiro tem um calendário que a gente critica bastante com toda razão por conta dos estaduais. Eu sou um defensor do estadual, mas não da forma que ele tá. Da forma que ele tá, ele prejudica. E para mim, o Campeonato Brasileiro ele tem que ser a primeira partida do ano. Os times eles fazem a pré-temporada, já iniciam no Brasileiro, já mostra ali para a torcida que vai apresentar o novo elenco, enfim, não sei se nova camisa, mas ter todo esse ritual muito por conta de você poder espaçar o campeonato ao longo do tempo. Só que quando a gente chega no segundo semestre, a gente tem as definições das competições de mata-mata. E é nesse momento que a gente encontra algumas equipes numa situação delicada no campeonato de pontos corridos, no qual as equipes elas precisam fazer uma escolha. E cada escolha, Renan, é uma renúncia. Então, se eu escolher a Copa do Brasil, estou renunciando ao Campeonato Brasileiro. Se eu escolher o Campeonato Brasileiro, eu estou renunciando à Copa do Brasil. E olhando hoje, o time do Fluminense, que conseguiu uma série de vitórias, né, já está 5 jogos no Brasileiro, sem perder, então está pontuando, saiu da lanterna, né, tem um jogo a menos. Você olha o Grêmio por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, toda essa questão que comoveu a gente e obviamente atrapalhou sim o futebol da equipe gremista. E você vê o Grêmio já fora da zona de rebaixamento, com 2 jogos a menos, mas ainda está muito próximo. A área da confusão ainda está muito grande. Do Vasco, que tem 24 pontos e 20 jogos, até o Fluminense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a gente tem uma diferença de 4 pontos. A gente está falando de equipes tradicionais. O Internacional, o Grêmio, o próprio Vasco. Então, assim, é complicado você priorizar uma competição de mata-mata nesse momento, sendo que você pode jogar o planejamento de um ano inteiro pro ralo. Porque o que muda, além do rival fazer uma gozação com o seu adversário na Série B? Muda a questão das cotas de TV, o patrocínio, muda todo o calendário, mancha a história do clube, sim. Esportivamente falando, descer é uma coisa ruim. É óbvio que alguns clubes, após a queda,
tiveram seus melhores anos, mas isso não é a regra. O Vasco já tem 4 rebaixamentos. Desde que o Vasco caiu, o que o Vasco ganhou? Ganhou a Libertadores, igual ele já ganhou na década de 90? Chegou em Mundial? O Vasco embalou um bicampeonato brasileiro? Não. Então, cair no brasileiro é uma situação muito sensível. Eu acho que hoje, quem pode se dar ao luxo de talvez priorizar um pouco mais a Copa do Brasil é o Grêmio. Tanto pela pontuação, e porque tem jogos a menos, e porque o time do Grêmio é muito copeiro. Nenhum time ganha fama de imortal à toa. Já o Fluminense, na situação o Mano Menezes já ganhou essa competição, já foi finalista dessa competição mesmo perdendo. Ele tem... Na verdade, o Mano ganhou a Copa do Brasil na Libertadores, mas já foi finalista e perdeu para o Boca de 3-0 na época que ele dirigia o próprio Grêmio, né? Então, assim, é complicado você priorizar uma competição. Então, eu acho que a Libertadores é o sonho de qualquer clube. Eu acho que é um campeonato, eu julgo, mais importante do que o próprio Mundial. Eu sei que ser campeão do mundo, você ganhar de um europeu, e tem toda essa mística, é legal, é bacana, mas você só chega no Mundial se você conseguir a Libertadores, que esse é o caminho mais árduo. Que primeiro tem a classificação, depois tem a fase de grupos, tem alguns times que pegam as fases preliminares, que agora chamam fase 1, 2 e 3, para imitar a Champions League. Mas assim, se eu fosse o time do Grêmio, por tentar, né, mais um título, enfim, o Grêmio é muito copeiro, eu acho que pode se dar o luxo de priorizar a Libertadores, tá? Eu acho que o Grêmio ele pode se dar esse luxo, pode fazer essa escolha, porque até então ele tá fora da zona de rebaixamento. Só que o Fluminense não. E pro Grêmio é muito mais fácil priorizar, porque assim, o primeiro jogo do Grêmio é em casa, certo? Então assim, se der algo errado, fugir algo ali do controle do Renato Gaúcho, na partida seguinte ele já bota uma equipe ali pensando no brasileiro, né? Então é muito importante a gente pensar, né, o risco que é você priorizar uma competição no qual o seu time pode acabar caindo, tá? Então, por tudo isso, eu acho que só o Grêmio poderia se dar esse luxo, mas ainda na minha visão é muito arriscado, viu, Renan? Olha, Renan, como já foi falado aí por algum dos debatedores, isso há uns 2 meses atrás ficaria em dúvida pelo qual dos dois eram piores, né? Agora não, isso mudou. Tanto o Grêmio quanto o Fluminense subiram de produção e, como também já foi dito aí, o Mano veio acertando de trás para frente. O ataque ainda não está no mesmo nível da defesa, não. O ataque e o meio de campo, mas evoluíram muito. A defesa foi a primeira coisa que ele acertou, que já não vinha tão mal. O problema nosso do Fluminense era justamente o ataque, como o próprio Mano falou, que o time do Diniz levava gol, mas fazia gol. Depois passou a não fazer gol e só levar. Isso o Mano já resolveu. E agora o ataque e o meio de campo cresceu bastante de produção. Eu vejo indefinido aí. Quanto ao problema de priorizar, o Fluminense tem condições de priorizar nada. Vai priorizar, vai tirar, botar quem? Entendeu? Não tem como, não. Acho que ele vai para os dois confrontos do mesmo jeito. O máximo que pode fazer é segurar alguém para botar no segundo tempo, mas acho que não vai ter prioridade, não. Eu vejo o confronto indefinido. Tá certo. Agora passando para o próximo duelo, que vai acontecer também no dia 13, mas no horário das 9h30, São Lourenço da Argentina contra o Atlético Mineiro. Né? O São Lourenço vem numa temporada aí na Liga Argentina, né? Não muito boa, mais ou menos, ali no meio de tabela, né? Mas também não perde, né? Vem de uma sequência de empates, uma vitória e alguns empates. Já o Atlético Mineiro empatou, né, na Copa do Brasil contra o CRB, e perdeu agora o último jogo contra o Criciúma, né? Antes desse duelo que vai acontecer pela Libertadores. Mas antes, né, de enfrentar o São Lourenço, tem um clássico contra o Cruzeiro. E eu queria saber de você, Lele, o que você acha? Acha que o Atlético Mineiro vem para esse confronto do São Lourenço prejudicado, abatido, ou vai poupar jogadores contra o Cruzeiro para vir com força máxima para a Libertadores? Conhecendo o Milito, teremos jogadores poupados. Teremos sim um time misto. Talvez não um Atlético igual o Palmeiras fez contra o Vitória, 9 reservas, ou que o Flamengo fez contra o São Paulo, também ali numa casa de entre 9 a 10 reservas. Mas eu vejo um Galo no mínimo com 5 reservas e no máximo 7. Vale ressaltar, né? Não teremos o Hulk e não teremos possivelmente o Paulinho para esse duelo contra o São Lourenço. O Paulinho tem uma questão que ele vai estar fora do jogo contra o Cruzeiro, mas há uma dúvida se ele estará
chegar diante do São Lourenço. E aí tem também, e aí não tem só problemas para o Milito, pode ter uma solução, entre aspas, que é a possibilidade do Everson voltar diante da equipe argentina. Mas mesmo que não tenha o Hulk e apenas o Paulinho, porque essa é a projeção mais natural, podendo inclusive ter o Daverson, também é algo a ser citado. O Daverson, a princípio, tem condições de estar apto contra a equipe argentina. O Galo é o favorito. O Galo, mesmo o Atlético Mineiro ainda tendo alguns problemas de identidade dentro de campo, o estilo que o Milito institui não é fácil de ser assimilado facilmente. Vale ressaltar que o Milito é um guardiolista, o que quer dizer, ele é discípulo do Guardiola, e é só pegar todos os discípulos do Guardiola pelo mundo. Nenhum, de maneira instantânea, teve êxito ao ponto de brigar por títulos e conquistá-los. Um grande exemplo é o Arteta no Arsenal, demorou 2 a 3 temporadas para ter ali os mecanismos necessários, as peças necessárias para o Arsenal disputar títulos. O Maresca é um grande exemplo disso, que foi campeão com o Leicester e será treinador do Chelsea a partir dessa temporada, entre outros nomes. Até mesmo o técnico que apareceu no Flamengo há temporadas atrás, que me fugiu o nome do europeu, que também é um discípulo do Guardiola, mas o Domenech, que inclusive também tem um estilo de jogo muito autoral, e aí acaba tendo esse tempo de adaptação. E o Atlético tá nítido, que parte da torcida aceita esse tempo de adaptação, parte já não está aceitando, já quer resultados imediatos, e assim, cabe da diretoria confiar no projeto do Milito. Então é um Atlético que chega para esse duelo com muitas incertezas e poucas certezas. Só que mesmo assim, enfrenta um São Lourenço, e aí eu não citei no duelo Grêmio e Fluminense, por conta que ambos foram ao mercado, mas a partir desse confronto entre São Lourenço e Atlético, eu vou bater na tecla da janela de transferências. E a janela de transferências do São Lourenço foi muito cruel para a equipe argentina. O São Lourenço nada mais, nada menos perde 2 pilares da equipe. Perde o Giai, que já é titular do Palmeiras, e perde o Andam Barreiro, que é um bom atacante, na minha opinião, o melhor atacante paraguaio do continente. E o Barreiro foi para o River Plate, também acaba sendo aí o River mais forte ofensivamente com o Barreiro em seu plantel, e tem o Giai, que fortalece o lado direito defensivo do Palmeiras. Então é um São Lourenço que, além de perder 2 peças importantes, perde para 2 clubes que têm condições tranquilas de serem finalistas e até mesmo terem o São Lourenço pela frente. Então, assim, se é um São Lourenço próximo do que foi no primeiro semestre, para mim o São Lourenço passaria, porque o Atlético não inspira confiança nenhuma, seja em casa ou fora. Porém, contra o São Lourenço desfalcado, contra o São Lourenço que não foi ao mercado de uma forma agressiva para tentar equalizar as suas saídas, mesmo o Atlético desfalcado, mesmo o Atlético com problemas, ainda é um Atlético mais forte que a equipe argentina. Então, Renan, nesse primeiro duelo nesse episódio, entre um brasileiro e um estrangeiro, para mim, Brasil passa, para mim, o Atlético Mineiro passa, apesar dos pesares das questões negativas recentes do Galo. Então, eu acho que esse é um confronto também onde eu não vejo também muito favorito, né, de nenhum dos lados. Acho que o Atlético tem, de repente, aí algumas peças, alguns jogadores que podem acabar desequilibrando mais pro lado do Atlético, né, o Hulk, enfim, o Paulinho, os caras que podem desequilibrar pro Atlético Mineiro. E o São Lourenço, como já foi dito, perdeu, né, esses 2 jogadores importantes aí no começo da Copa Libertadores. E pode ser, mas assim, como sendo Copa, São Lourenço, um time argentino, catimbeiro, enfim, aquela coisa toda, pode acabar levando. Mas eu apostaria no Atlético Mineiro, né, por ter esses jogadores que podem acabar desequilibrando no confronto. Olha, Renan, todo confronto, pra mim, ele tem a chance daquela zebra, né? E aqui é complicado saber quem é a zebra, né? Eu acho que é um confronto bem nivelado, né? Não por alto, mas também não medíocre, né? No sentido pejorativo, mas no medíocre de ser mediano, né? De ser algo mediano. Eu acho que as equipes, elas estão nessa situação. Eu acho que, no final de tudo, o que pode prevalecer, só para dizer uma questão complementar ao que já foi dito anteriormente, é onde vai ser decidido esse duelo. Esse duelo ele vai ser decidido dia 20 de agosto, previamente às 21h30, salvo qualquer
alteração, e com CBF e Conmebol a gente pode esperar tudo, né? Principalmente a desorganização. Então, eu acredito que o Atlético ele pode levar simplesmente a vantagem por estar jogando a decisão na sua casa. A decisão, o jogo derradeiro. Mas assim, o Atlético Mineiro, a gente falou bastante em relação de colocação no Campeonato Brasileiro do confronto brasileiro entre Grêmio e Fluminense. O Atlético Mineiro é um time que ele pode acabar priorizando, né? O Milita ele pode priorizar a Libertadores nesse sentido. Embora que é complicado, porque tem um clássico. O Cruzeiro tá em ascensão, né? O Cruzeiro já tinha sido virado SAF, foi vendido. O Cruzeiro tentou tirar o Dudu aqui do Palmeiras, fez mó rebuliço, conseguiu tirar o Cássio aqui do Corinthians. Tudo bem que o Corinthians não esforçou muito para segurar o Cássio, mas enfim, se movimentou dentro do mercado, né? É um time que tá ali na 5ª posição. Tá sonhando com um título, por que não? Por que não? O Cruzeiro não deveria estar sonhando com título, tá sim sonhando com título, por que não? Por que não estaria? E eu acredito que é complicado você poupar num jogo desse. Então, vai depender muito de como o Atlético Mineiro vai voltar da Argentina. Se voltar na Argentina, pelo menos com empate, com todo respeito ao jogador de futebol, eu sei que jogar quarta e domingo é complicado e tudo mais, só que, poxa, esse ônus eles estão recebendo, principalmente jogadores de grandes equipes, né? Como é o Atlético Mineiro, que não tem uma folha salarial barata. Eu acredito que dá Atlético muito por conta dessa questão do mando de campo, tá? Então acho que o Atlético ele acaba passando pela decisão ser em Minas Gerais. Eu acho que o Atlético Mineiro ele é uma equipe melhor e ele tem bons jogadores. É um time que tende a crescer. O Atlético ainda não mostrou o futebol que ele é capaz. E quando o São Lourenço, a equipe, quer dizer, ela sofre daquilo que já foi falado aqui, né? Aquilo poder, ele não, com outros times aqui da América do Sul, o poder aquisitivo dos times brasileiros, né? Pô, eu não sabia que esse Giai foi jogador dele. Agora que eu estou sabendo, quer dizer, então o time enfraqueceu mesmo. Eu vi esse Giai jogar 2 vezes, gostei muito de jogador, muito bom. Ele tende a crescer mais. Partindo por isso, desse jeito, com esse pensamento, eu vejo o São Lourenço mais fraco ainda. Acho que dá Atlético Mineiro, sim. É claro, mas você sabe, né? Um time argentino, tudo pode acontecer. Mas eu fico com o Atlético Mineiro. Apesar do São Lourenço já ser um time mais, quer dizer, mais fraco, com essa saída desse jogador aí, vai crescer mais ainda. Fico com o Galo. Passando para o último duelo do dia 13, né? Colo-Colo versus Júnior Barranquilla. Não é nem um jogo equilibrado do topo, né? As duas equipes não estão no topo das suas competições e nem também estão lá na parte final da tabela, né? O que você acha, Lelê? Colo-Colo ou Júnior Barranquilla para a próxima fase? É um dos confrontos mais equilibrados. Na minha opinião, tem o outro mais, mas deixando esse apenas para o final, né, do qual é o duelo que, ao meu ver, é o mais difícil de se apontar um favorito, só que ele, para mim, é o segundo duelo dessas oitavas com maior equilíbrio. E, assim, é um Júnior Barranquilla que tem valores individuais bem interessantes, tem o Xará, que é um bom jogador, que no Atlético Mineiro não conseguiu se desenvolver tão bem como se esperava, mas no futebol norte-americano teve sucesso pelo Portland Timbers, e no Júnior Barranquilla é uma unanimidade já há algum tempo, e um dos grandes nomes do futebol colombiano, de forma interna. Inclusive, se pedia também a convocação do Xará pelo que ele vem apresentando. Tem o Carlos Bacca, que aí o torcedor brasileiro que gosta de futebol europeu vai lembrar. Carlos Bacca, na última década, sendo campeão por 3 vezes seguidas da Europa League com o Sevilha, depois teve uma passagem pelo Villarreal não muito boa, mas também teve passagem pelo Milan. Enfim, é um atacante de extrema classe, fez gol, inclusive contra o próprio Botafogo na fase de grupos da atual temporada. Tem o Cantilho, que o torcedor corintiano vai lembrar muito bem, que no Corinthians não conseguiu não ser aquele protagonista, mas pro Júnior Barranquilla, o Cantilho é o cérebro do time. É impressionante a qualidade que o Cantilho exerce na equipe colombiana, e por essas e outras que o Júnior Barranquilla, em um grupo muito complicado que tinha a LDU,
teve a classificação, muito por conta de um Cantilho muito participativo. Mas dito isso, mesmo tendo esses valores individuais positivos, eu vejo o Colo-Colo como o favorito, né, naquela porcentagem 51% a 49%. Primeiramente, o Colo-Colo teve uma janela de meio de ano mais interessante. O Colo-Colo fez muitas contratações, entre elas o Isla, que a gente sabe que, por mais que não tenha sido aquele lateral direito dos sonhos do Flamengo, ainda tem lenha para queimar e é um bom lateral. Tem o Javier Correa, que é um atacante que pode dar dinamismos jogando pelo lado ou jogando por dentro no 4-3-3 do Jorge Almiron, e tem o próprio Jorge Almiron. Para quem não sabe, o Jorge Almiron foi o treinador do Boca na temporada passada, e assim, é um técnico muito bom para mata-mata. É só vermos o Boca, que não fez nenhum gol nas oitavas, não fez nenhum gol nas quartas e só fez um único gol na semi e conseguiu chegar na final. Tem sim a mística Boca Juniors, tem sim o peso da camisa, só que a gente sabe que também tem um treinador muito bem estabelecido com as suas estratégias, que conseguiu, mesmo com apenas um gol em 6 jogos, levar a sua equipe à grande final, e a gente sabe que contra o Fluminense qualquer resultado era plausível. O Fluminense não foi muito superior, venceu ali no destaque individual do John Kennedy, mas o Boca Juniors mereceu em alguns instantes até o segundo gol por estar jogando melhor. Então foi aquela final muito equilibrada que qualquer resultado seria justo, inclusive a vitória do Fluminense. Então, tendo um treinador que é o atual vice-campeão, muito bom em mata-mata, tendo jogadores experientes como Arturo Vidal, Isla e também ali jogadores que não são jovens, mas também que não são experientes ao ponto de caracterizarmos como jogadores velhos, que é o Palácios, que teve passagem no Vasco e é um bom ponta esquerda, que inclusive foi um grande destaque ofensivo do Colo-Colo na fase de grupos. Vejo a equipe chilena com leve favoritismo, Renan. E vale ressaltar, né? Tanto o futebol chileno quanto o futebol colombiano não vem tendo representantes em quartas de final nos últimos anos. É até difícil, né, vermos o quanto essas equipes têm dificuldades, né? Ano passado tivemos o Deportivo Pereira chegando e tudo mais nas quartas, ó, que enfrentou o Palmeiras, mas é raro, é muito difícil acontecer. Futebol chileno, então, a última vez que isso aconteceu foi em 2018, quando o Colo-Colo eliminou o Corinthians e acabou enfrentando o Palmeiras. Então, o bom desse duelo é que é garantia que teremos ou um colombiano ou um chileno nas quartas, e isso para mim é positivo, porque às vezes cansa. Só ver Brasil contra Brasil, Brasil contra Argentina, Argentina contra Brasil, fica até de uma forma enjoativa. E Colo-Colo e Júnior Barranquilla traz essa áurea de que teremos algo diferente nessas quartas. Dito isso, para mim o Colo-Colo é favorito e passa, o Renan. É um confronto, como o Lele dissecou muito bem, de um time que fez uma janela interessante e um outro time que tem peças que a gente já conhece. Times que têm uma certa tradição, sim, porque estão sempre ali na disputa do campeonato, embora não avancem tão longe. Nessa situação, eles vão se enfrentar, e aí pelo menos um deles vai conseguir chegar nos 8 melhores aqui do continente americano. Mas, ao contrário desse 51% que o Lele deu ao Colo-Colo, essa pequena vantagem, eu vou dar ao Júnior Barranquilla. Eu acho que o conjunto da obra do Júnior é um pouquinho mais equilibrado, e essa questão, eu acho que já ficou um pouquinho claro. Eu gosto de decidir, né? Eu gosto que os times decidam a segunda partida na sua casa, nos seus domínios. Então, que faça uma partida que garanta essa sobrevivência para o segundo confronto, sim, e logo posteriormente a isso que consiga algo positivo dentro dos seus domínios. Então, nesse quesito, eu vou ficar com o Júnior Barranquilla. Não é preconceito, não, mas o time que foi segundo colocado no grupo do Fluminense não chegou a fazer nem a metade dos pontos do time do Fluminense. Para mim, ele vai ter que reforçar muito para sair vencedor desse duelo. O Júnior Barranquilla, eu sei que cada jogo é um jogo, isso sabe. Agora, o Júnior Barranquilla, pelo jogo que eu vi uns 2 jogos do Júnior Barranquilla, e vi aquele primeiro jogo com o Botafogo, e eles fechar em primeiro, num grupo onde tinha Botafogo e LDU, eu aposto no Júnior Barranquilla, assim. Eu acho que
o Colo-Colo pode até conseguir a classificação, como eu já disse aqui, porque cada jogo é uma história. Mas eu acho que dificilmente ou ele se reforçou muito, está muito melhor, ou o Júnior passa com facilidade. Passando aqui para o próximo confronto, já na data do dia 14/8, às 19 horas, nós temos o pentacampeão Peñarol, que enfrenta o The Strongs da Bolívia. As duas equipes têm um desempenho similar, né, nas suas competições, e vão medir forças aí nesse primeiro confronto do dia 14/8. Quem pode levar melhor nessa, Thiagão? Olha, eu acho que o confronto ele vai ser decidido se o Peñarol vai resistir lá na altitude, né? O jogo decisivo ele deve acontecer, está programado para acontecer na quarta-feira, dia 21 de agosto. Então, o primeiro jogo é mando do Peñarol, uma equipe tradicionalíssima na Libertadores. O The Strongest também, mas é um time que não consegue avançar muito. Os melhores feitos são bem nas fases iniciais, muito por conta das vitórias que consegue em relação à altitude. Então, eu acho que o fator decisivo para isso é a altitude, porque realmente ano após ano, mesmo com tanta tecnologia, tanta preparação física, realmente a altitude é um fator preponderante. Como o Peñarol vai fazer o primeiro jogo em casa, ele tem que realmente fazer o que a gente chama de dever de casa, né? Tem que vencer e vencer bem o The Strongest, porque aí eles podem jogar numa estratégia de não ter que se expor muito na altitude por conta do cansaço físico que vai acontecer. É natural, vai acontecer esse cansaço físico, ele é super natural, é natural demais acontecer a questão do cansaço, e aí administrar a partida, tá? Eu acho que eu vou ficar com o Peñarol, tanto pela tradição, mas também por conta de fazer o primeiro jogo em casa. Agora, se a gente fizer alguma parte 2 ou acabar fazendo um outro podcast, eu puder mencionar, o Peñarol não te fizer uma boa partida em casa e levar um resultado muito magro, ou até um empate sem nenhuma vantagem, aí o The Strongest pode se animar, porque talvez é para as quartas de final. Olha, eu também acho que o Peñarol vai ter que fazer um bom resultado dentro de casa, porque chegar lá na altitude a história é outra. Não é só o preparo físico, é a bola que corre demais, entendeu? O Peñarol, ou ele faz um resultado aí de uns 2, 3 dentro de casa para poder segurar lá em cima, que lá em cima o The Strongest é muito forte. O que ele pode contar também lá na altitude é com as faltas cobradas pelo Léo Fernando, porque excelente cobrador de faltas, ele também pode tirar proveito disso na altitude, né? Se o The Strongest não fizer nenhuma falta ali depois do meio de campo, Peñarol não consegue fazer gol, mas se fizer falta próxima da área, ele faz gol de falta sim. Essa vai ser a arma do Peñarol lá em cima, mas eu fico com o Peñarol, desde que ele faça pelo menos 2 dentro de casa, porque lá em cima vai ser complicado. Mas eu ainda aposto no Peñarol. Para mim, o Peñarol passa. O Peñarol, tecnicamente, é bem superior ao The Strongest. Vale ressaltar que o The Strongest, mesmo tendo a altitude ao seu favor, quase perdeu o ponto para um Grêmio reserva. Inclusive, foi a estreia do Grêmio na atual edição da Libertadores. Tinha no fim de semana um duelo contra o Juventude pela final do Campeonato Gaúcho. O Renato Gaúcho, na minha opinião, foi muito criticado na época, mas eu teria feito mesmo. Eu teria colocado reservas também lá na altitude, porque às vezes com os titulares não é garantia de nada, com os reservas você pelo menos deixa ali descansado os seus principais titulares, e mesmo assim o Grêmio foi melhor em muito tempo contra a equipe boliviana. Então assim, o The Strongest na atual temporada, para mim ele tem um paralelo com o Bolívar. O Bolívar joga muito bem na altitude. O Bolívar ele tem ideias que vão além da questão do nível mar. Você percebe que mesmo o Bolívar, fora não ter na altitude, é um time interessante. É tanto que goleou o Palestino e por essas e outras que vai ter ali o direito de jogar contra o Flamengo em casa o segundo jogo. O The Strongest não. O The Strongest eu vejo que necessita muito da altitude e nem por isso acaba tendo grandes resultados. Quando eu digo grandes resultados, é goleadas. Acaba vencendo ali por uma margem mínima, mas você entende, vendo 15 a 20 minutos do The Strongest lá em La Paz, que é um time muito limitado e que vai tentar levar qualquer tipo de vantagem através ali das condições de seu estádio, consequentemente, de jogar em seu país. Algo que não tem no Bolívar. Bolívar acaba sendo um contexto de muitos fatores. Altitude, qualidade técnica, um treinador taticamente com mais variações, jogadores individualmente melhores, enfim, por essas e outras que o Bolívar na temporada passada foi uma equipe de quartas de final, e o The Strongest vem tendo dificuldades em passar de fase de grupos. Passou esse ano, mas, na minha opinião, irá parar nas oitavas
oitavas, porque o Peñarol, além de ser um time tecnicamente mais forte, eu não vejo o Peñarol tendo tantas dificuldades assim na altitude devido à qualidade técnica do The Strongest. E, historicamente, a gente tem muitos momentos em que um clube foi lá e venceu. Ano passado, por exemplo, o Inter foi lá e venceu o Bolívar. Enfim, tem diversos exemplos de que a altitude ela é benéfica, mas também acaba sendo um fator que não credencia aquela equipe que tem aquele favorecimento em vencer e, consequentemente, se classificar. 2 gols de diferença no Uruguai, sim, chegará às quartas. E lembrando, o Peñarol não chega a umas quartas de final há muito tempo, então é algo que também acaba sendo, que pode ser histórico para o clube. E caso o The Strongest seja também, chega nas quartas, também vai ser histórico, porque vai ser pela primeira vez, desde que a Libertadores foi criada, que uma equipe boliviana, aliás, que 2 clubes bolivianos chegam em competições em sequência nas quartas de Libertadores. Então, teremos a história sendo feita, ou o Peñarol voltando a estar entre os 8 melhores do continente, ou o The Strongest ajudando ao futebol boliviano ultrapassar aí mais um obstáculo, já que nenhum time até então foi campeão da competição. Eu acho que também passa o Peñarol, tá? Mas por ter mais time, né? Ter um time melhor do que o The Strongs, mas tem que fazer um resultado, né? Aqui com pelo menos uns 2 a 3 gols de diferença. Para poder levar para altitude e tentar arrumar ali um empate ou perder por um gol de diferença. Só assim, porque realmente encarar a altitude não é brincadeira, né? Esses times eles levam bastante vantagem quando levam um jogo para lá para cima, né? Veja aí todos esses times que às vezes acabam ganhando de goleada e quando descem um morro toma um sacode, né? Então eu acredito que o Peñarol também pela tradição, enfim, eu creio que vai passar. Agora, o duelo mais esperado das oitavas de finais da Libertadores, Botafogo e Palmeiras, 9h30 de quarta-feira, Botafogo de Arthur Jorge, que vem na liderança aí do Campeonato Brasileiro, vai pegar um Palmeiras que perdeu para o Flamengo, né, no último jogo da Copa do Brasil, e não vem bem também no Campeonato Brasileiro, né, conforme o Manel até havia comentado, né, que o Palmeiras tem uma cota de derrota que podemos esperar desse jogo. Para mim, este é o confronto mais bem nivelado, para começar, antes de falar o meu palpite final. É um confronto nivelado demais por cima, né? A equipe do Botafogo tá liderando o Campeonato Brasileiro e não é por um acaso, né? Eu acho que você acabar liderando, né, os pontos corridos no começo, né, ali onde ainda as coisas não estão bem certas, é uma questão normal. Só que dessa vez o Botafogo ele pegou o caminho da contramão, né? Ele ficou ali sondando. Quem liderou nas primeiras rodadas foi o Flamengo do Tite. Ele ficou ali quietinho, na dele, e pegou a liderança e tá ali brigando na parte de cima. E o Palmeiras, como bem citado pelo nosso querido Emanuel, talvez tenha acabado sua cota de derrota no ano, né? Ainda tem alguns clássicos para se fazer, outros jogos um pouco mais difíceis, mas essa fase ruim, porque o Palmeiras não tá só perdendo, né? Porque às vezes o time acaba fazendo de tudo e acaba perdendo e você fala assim, meu Deus, não consigo entender o porquê que esse time tá perdendo, sabe? O time joga bem, mas tá com azar. Só que não é a questão do Palmeiras. O Palmeiras ele não tá jogando bem, naquele nível de Palmeiras. E assim, o Palmeiras não é uma equipe que a gente nos últimos anos falou, nossa, que revolução. Como foi o Jorge Jesus com o Flamengo, no sentido de realmente jogar um futebol totalmente agradável, vistoso e não deixando de ser competitivo. Agora, o time do Palmeiras, ele pode não ser vistoso, mas ele sempre foi competitivo em todos esses últimos anos com o Abel Ferreira. Em todos. Ele foi realmente competitivo. E agora ele tá demonstrando ali um período de instabilidade. Então, além de ser um confronto nivelado por cima, além de ser um confronto no qual eu imagino que seja o mais equilibrado, porque os times estão bem ranqueados dentro do Campeonato Brasileiro, os times possuem jogadores que podem acabar decidindo, só que tem aquela questão, né? Quando o Palmeiras está assim, o Abel ativa aquele modo Portuga lá que o Palmeiras ganha daquela forma. Aquela forma que os rivais mais próximos já conhecem, quem está um pouco mais distante sabe. Você fala assim, tá bom, o time do Palmeiras, né, tava ruim. Daqui a pouco foi lá e ganhou. Mas não posso chamar o Botafogo de zebra, porque seria um desrespeito com todo o trabalho
que vem fazendo a diretoria e o John Textor desde que o clube se tornou SAF, colocando o Botafogo, né, ao caminho das glórias, e o caminho das glórias nem sempre aos títulos, mas brigar na parte de cima. Eu acho que talvez o Botafogo está perto de aprontar. E nada mais, nada menos do que aprontar com esse Abel do Palmeiras, né, que é um dos técnicos mais longevos da história do próprio Palmeiras, do cenário atual do nosso futebol brasileiro, e pode ser que o Botafogo, me desculpe, realmente acabe com essa sequência, né, que o Abel tem de estar sempre disputando quase que todos os títulos, entra temporada e sai temporada. Então, se eu tivesse que apostar dentro desse confronto, eu iria com o Botafogo. Eu acho que o Nilton Santos vai estar lotado na próxima quarta-feira, e o torcedor da Estrela Solitária ali pode talvez se orgulhar, porque seu time provavelmente vai fazer um bom jogo. A questão do resultado, ela é consequência, mas eu acho que o resultado vai vir para o time do Botafogo. O Botafogo, ele, para mim, como já falei aqui, ele joga o melhor futebol brasileiro. É um time que ele consegue chegar com grande facilidade no gol e consegue atingir, consegue fazer gol, mesmo quando tem pouco jogador dentro da área. Isso aí eu acho muito positivo no time do Botafogo. O Palmeiras, como eu te falei, que se acabou a cota de derrota dele, o Palmeiras é um time muito competitivo. Você vê que a fase do Palmeiras, eu sei, os últimos jogos não foram bons. A prova disso, até o Abel ficar mudo ali na beira do campo. Não é aquele Abel, mas dá a impressão que dá que até ele está desanimado. Mas eu tenho para mim que ele vai dar um jeito nisso. Se essa fase mesmo passou, eu vejo isso aí, eu não vejo favorito nesse duelo, não. Agora, se o Palmeiras for continuar do jeito que está, o Botafogo é favorito disparado. Mas eu tenho quase certeza que o Palmeiras vai melhorar e isso vai ser pau a pau. Esse, para mim, é o duelo mais equilibrado desta oitavas de final da Libertadores. E, assim, é uma partidaça. Aliás, né? Um confronto que terão duas partidaças. Porque, de um lado, temos um Botafogo que hoje vive um melhor momento, mas que, na minha opinião, tecnicamente é inferior ao Palmeiras, que vive um mau momento, mas tem jogadores que, se estiverem numa noite inspirada, mesmo que taticamente as coisas não funcionem, podem colocar o jogo no bolso e garantir ao Verdão mais uma classificação às quartas de final. Então é aquele jogo que a chance de você errar é gigante, porque é um equilíbrio absurdo. E como bem disse o Thiagão, é um equilíbrio pautado para cima. É um equilíbrio pensando no mais alto nível e não um equilíbrio um pouco mais abaixo, como é o exemplo, por exemplo, de Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Aí já é um equilíbrio de duas equipes que não conseguem ser protagonistas e ser os melhores times de seus respectivos países. Botafogo e Palmeiras não. Botafogo, ao lado do Palmeiras e Flamengo, são os três clubes que mais chamam a atenção positivamente do futebol brasileiro em 2024, principalmente pegando esse recorte após o fim dos estaduais. Então, Renan, é um duelo extremamente interessante, dois jogaços, mas dito isso, para mim, Botafogo passa. E assim, a história do futebol ela tem muito disso. Muitas vezes, quando você chega em sequência espetacular de classificações, a sua queda muitas vezes do nada pode ser umas oitavas de final. O River Plate vinha numa atuada espetacular com o Gadiardo. 2016 cai nas oitavas para o Del Valle. O Flamengo era um grande favorito em 2020, cai nas oitavas para o Racing. O Flamengo ano passado também tinha um certo favoritismo, cai nas oitavas para o Olímpia. Então, assim, muitas das vezes, favorito em determinadas competições, por não estarem bem naquele momento, acaba caindo em oitavas. Um exemplo europeu, o Real Madrid em 2019, vinha numa sequência espetacular de conquistas, cai nas oitavas para o Ajax. Entre outros exemplos pelos quatro cantos do mundo. Também tivemos recentemente o Al Ahly, que venceu a Liga dos Campeões Asiática e caiu
no outro ano nas oitavas, enfim. Então eu vejo que vai acontecer isso com o Palmeiras esse ano. Vejo o Palmeiras, mesmo que com uma projeção de um dos favoritos, com totais condições de chegar em mais uma final continental, na minha opinião, o Verdão vai cair nessa fase. E aí teremos, entre aspas, uma vingança do Botafogo, para alimentar ainda mais essa rivalidade entre o Fogão e o Verdão, já que, por mais que o Botafogo tenha vencido o Palmeiras por 1-0 no primeiro turno do Brasileirão em 2024, a gente sabe que o sentimento de vingança vai ser se classificar às custas da equipe paulista às quartas. E outro fator, só para encerrar aqui a minha linha de raciocínio, por mais que o Palmeiras tenha no Allianz Parque um alicerce de uma casa e um território hostil para os adversários, as principais eliminações do Palmeiras nos últimos anos é no Allianz Parque. O Palmeiras cai em 2022 para o Atlético Paranaense no Allianz Parque, cai em 2023 para o Boca no Allianz Parque, cai para o CRB em 2021 na Copa do Brasil no Allianz Parque, cai para o São Paulo tanto em 22 e 23 no próprio Allianz Parque. Então, assim, com exceção dos campeonatos paulistas, que aí o Palmeiras vem vencendo, todas as outras competições de mata-mata, o Palmeiras vem caindo em sua casa. Então, para mim, não seria também nenhum outro absurdo, mais uma vez, o Palmeiras ser eliminado diante da sua torcida, algo que vem sendo recorrente mesmo nessa era Abel Ferreira cheia de conquistas. Eu acho que o Botafogo é favorito, né, para esse duelo. Eu já achava isso antes do Palmeiras entrar nessa fase de derrotas. Eu já achava o Botafogo um time melhor do que o Palmeiras e talvez mais pronto para poder passar. Tem a questão também, eu acho que entra muito aí uma questão de uma vingança, talvez, pelo ano passado, né? Do Botafogo ter deixado o Palmeiras tirar aquela diferença, né? De 15 pontos. Então, o Botafogo entra com mais vontade também. E, assim, diferente do que o Manuel disse, eu não creio que o Palmeiras tenha esgotado essa fase de derrotas, não. Essa cota de derrotas do ano, não. Vejo o Palmeiras bem fragilizado mesmo, e assim, eu creio que o Abel já está começando ali a perder um pouco do elenco. Já vejo algumas entrevistas dele, ele culpando alguns jogadores, né? Não especificamente algum, né? Mas de uma forma geral ele culpa um pouco o elenco. Isso acaba causando um desgaste grande, né, no vestiário. Então eu creio que ele já não tem mais o elenco tanto assim na mão. E o Botafogo ainda tem, né, a chegada do Almada, que, se eu não me engano, ele ainda disputa, né, os dois jogos, ele ainda chega para disputar os dois jogos. E eu não sei se ele vai, enfim, encaixar nesse time logo, né, de cara, creio que não, mas, pô, Pode ir. beleza. Não, então, o Botafogo vai ter, né, a chegada do Almada, creio que, por ele ter uma qualidade, né, muito boa, eu creio que vai se adaptar e encaixar bem nesse time do Botafogo que já tá muito bom, né, um ataque rápido. Gosto muito desse ataque do Botafogo. Enfim, creio que o Botafogo vá finalizando, né? Eu creio que o Botafogo vá passar. Apesar do Palmeiras, né, ter muito mais tradição do que o Botafogo em competições de mata-mata, principalmente Libertadores, o jogo ser decidido primeiro, ser decidido no Allianz, né? O segundo jogo. Enfim, a chance é o Botafogo tentar abrir um placar, um bom placar aqui no Engenhão. Passando por um confronto argentino, Talheres contra o grande River, né? Talheres está numa situação melhor do que o River no seu campeonato nacional. A gente teve recentemente a demissão do Demichelis do River, porém já tem a contratação aqui, acabei de olhar aqui no site, o Galhardo acaba de chegar para assumir a equipe argentina do River Plate. O que você acha aí, Thiagão? Dá tempo de Galhardo mexer nessa equipe aí para se classificar para a próxima fase? Taticamente, não. Taticamente, nem o Guardiola, nem o melhor técnico da história. Não sei se vocês consideram o Guardiola, mas enfim. Taticamente, não há muito o que fazer em 48 horas, 24 horas, 72 horas. Para essa primeira partida, não há muita coisa que ele possa fazer. Talvez ele consiga ajustar a equipe
de alguma forma sem muitos treinos, mas mais com orientação, posicionamento de jogadores, mas uma ideia de jogo e falar, nossa, olha como o time tá jogando diferente, não saía jogando com a bola do zagueiro, do goleiro pro zagueiro, agora tá. Não, isso aí é uma orientação, né? Ainda não tem como você fazer uma repetição de treinos para que você falar que a filosofia ela está implantada, né? Você pode plantar a semente, claro, isso ele já deve estar fazendo. É um técnico experiente, é um técnico que já conhece o time, né? Conhece o clube, enfim, a torcida também o gosta, é um técnico muito vencedor. Então, eu acredito que ele vai fazer mais questões mentais, no sentido de dar confiança pro time do River em relação a esse confronto, que ele é interno, né? Então, os jogadores também acabam conhecendo, sabem da rivalidade em que existe, né? Porque é uma competição interna ali, dentro do mesmo país, né? Embora uma competição continental, o duelo ele é interno, ele fica ali dentro das fronteiras da Argentina. Eu acho que o River passa, tá? Eu acho que o River passa, principalmente porque quando a gente olha para a questão do segundo jogo, o segundo jogo é mando do River. O River não joga na terça, né? A gente está passando todos os horários e tudo mais. Não os horários, não, mas as datas, né? A gente está mencionando aqui para quem ama futebol e está escutando a gente aqui. Nem na terça joga, então tem um dia, querendo ou não, a mais, entre aspas, aí para conseguir ainda arrumar o time do primeiro confronto, né? Então a gente está falando de poucas horas de treino ali, porque ainda há competições ali, né? A gente está falando até do Campeonato Argentino e todas essas questões, e então eu acredito que o pouco tempo que há vai dar para a gente ver um pouco já do trabalho, né, do Gallardo, né? Não sei se ele vai colocar uma equipe reserva, né, contra o Huracan. Não sei se ele vai fazer isso pensando, ou se ele vai colocar alguns titulares e pensar uma ideia de jogo que é parecida com eles. Vale lembrar que nessa segunda fase, né, o Huracan líder. Eu sei que pode assustar muita gente, mas o Huracan líder. Todos estão com 9 pontos, ao contrário do nosso campeonato, que tem um monte de time que não sequer completou 19 jogos, e a próxima vai ser a 22ª partida. Claro, ressalvo, eu sei que teve toda essa questão, infelizmente, que aconteceu com o Rio Grande do Sul, mas a CBF também não ajuda com a organização do campeonato. Então, a gente está falando do confronto do primeiro colocado contra o 11º. Então, ambos têm 9 partidas. Então, não sei se o técnico irá promover alguma questão. Mas, enfim, eu acho que, de qualquer forma, o River é mais time, o River acaba passando, mas seria um confronto mais fácil se o trabalho do Gallardo tivesse mais tempo. Mas é olho. Se a gente, já que eu falei de zebra, para mim seria uma zebra o Tadieres passar do River Plate. Mesmo com a troca de técnico recente e tudo mais. Para mim, isso seria uma zebra, o Tadieres acabar passando do River Plate, Renan. Olha, eu vejo o River com mais chance de passar. Se eu não me engano, o River foi o melhor time da fase de grupo. Eu sei que isso não quer dizer nada. Na hora do mata-mata, a história é outra. Eu acredito, sim, que pelo menos no segundo jogo, o Gallardo já vai ter dado uma arrumada nesse time. Entendeu? O River, eu acho que é mais time e apesar de pouco tempo, com a volta do Gallardo, vai ficar mais forte ainda. Mas o que acontece, né? O time, o Talheres não é fraco, não. Já viu o jogo, é bom time, mas o River está na frente, sim. E sem contar com a volta do técnico. E também é um dos melhores técnicos da América do Sul. Eu acredito que o River passa, sim. Duelo interno bem chamativo, porque o River Plate, inclusive essa comparação ela é muito feita na Argentina, de que o River é o Flamengo argentino, no aspecto de domínio em questões de conquistas, mas também financeiras. O poder aquisitivo do River Plate, ele é muito acima do segundo poder aquisitivo do futebol argentino, que é o do Boca, por exemplo. Então o River Plate, ele nada em dinheiro em um país que tem muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos
econômicos em todas as esferas, inclusive no futebol, por essas e outras, que caso os clubes brasileiros queiram, é muito simples de tirar talentos do futebol argentino, independente da idade. Só ver o exemplo do Corinthians, mesmo com grandes problemas financeiros, conseguiu tirar o Rodrigo Garro, que era tranquilamente top 3 atletas de sua posição no campeonato argentino, entre outros e milhares de exemplos. Então, devido a isso, o River Plate ele tem esse status já há algum tempo. Só que mesmo ele tendo esses status, o único time que conseguia, de certa forma, incomodar ao River de uma forma contundente e frequente é o Tajeres. Tajeres é a pedra no sapato do River Plate. O River Plate vem tendo muito mais amplitude de resultados contra a Boca, contra a News Old Boys, contra Estudiantes. É uma equipe que vem a cada ano quebrando tabus, mantendo jejuns contra os seus principais rivais históricos, mas o Tajeres é sempre uma pedra no sapato. O Tajeres é aquele time que, quando enfrenta o River Plate, joga melhor, consegue se colocar muitas vezes até de uma postura acima do que o próprio River, e aí tem muito das ideias. Tanto o Gandolfi, que era o treinador do Tajeres, quanto o Ribonetto, que é o atual treinador, ambos são treinadores que possuem uma ideia física e ofensiva bem nítida. Quem acompanhou o Tajeres e São Paulo nos dois confrontos vai entender. O Tajeres foi melhor que o São Paulo nos dois confrontos. Mas o São Paulo venceu o jogo do Morumbi. Aí tira e vai muito daquilo, né? Você olhar o resultado, você olhar o desempenho. O Tajeres foi melhor no Morumbi, só que não teve qualidade suficiente para definir, e o São Paulo teve, principalmente tendo o Lucas numa noite muito inspirada. Então o Tajeres já fez por onde, em 2024, ser um líder de um grupo que tinha o São Paulo, que, na minha opinião, é um dos favoritos à conquista na atual temporada. Então, assim, é um time bem treinado, é um time que mantém uma ideia de jogo há muito tempo, e não achem que o Tajeres é um pequeno da Argentina. O Tajeres conquistou a Copa Conmebol em 99. O Tajeres tem sim a sua fama na Argentina. Apesar de não ter conquistado nunca o campeonato argentino, é um time que tem um título continental, que até de forma bem curiosa, contra o CSA. Né? O CSA é vice-campeão de um torneio continental. Em 99, o Tajeres perdeu o jogo de ida, mas ganhou o jogo de volta, conseguindo esse título através do Clube Alagoano. Então, vejo o River Plate com um pequeno favoritismo por conta das questões individuais. É um Miguel Borja muito bem, é um Echeverri que vai voltar das Olimpíadas, é um baita de um jogador, mais uma baita contratação do Manchester City a longo prazo. Quem acompanha o futebol argentino sabe o quanto ele é muito bom. Quem acompanhou ano passado o Mundial Sub-17 viu o quanto ele acabou com a seleção brasileira quase que sozinho. Inclusive, mesmo tendo Estevão, mesmo tendo talentos individuais, a Argentina deitou e rolou para cima do Brasil com o Echeverri muito bem, e a tendência é ele ser titular nesse meio campo do Gadiardo. Tem o Gadiardo, que concordo muito com o que foi dito nas questões táticas, mas o Demichelis tem uma visão de jogo muito parecida com o Gadiardo. Então o Gadiardo, com poucos treinamentos, ele já vai conseguir introduzir algo legal. Obviamente não vai ser algo total, porque aí vai levar tempo, mas de imediato as ideias do antigo treinador são ideias que se aproximam do que o Gadiardo entende de jogo. Então, Renan, eu tô fazendo esse paralelo porque se coloca muitas vezes, principalmente pela imprensa brasileira no geral, que o River Plate é muito favorito contra o Tajeres, e não acho. Acho que não é por aí. Mesmo o River Plate tendo mais condições de se classificar por um material humano superior em seu plantel, é um Tajeres que vem vencendo o River nas últimas temporadas, e é um Tajeres que, por exemplo, já fez por onde esse ano contra um gigante do futebol sul-americano em vencer, ganhou do São Paulo lá em território argentino, e não seria nenhuma loucura pensar em um Tajeres se classificando. Um duelo bem interessante e que será decidido nos detalhes, possivelmente na reta final do segundo jogo. Então, eu acho que o River Plate é favorito sim ao confronto, né? Apesar do Talheres tá melhor no campeonato local, mas o River na Libertadores mostrou que é muito forte, provavelmente está levando mais a sério a Libertadores, e o Galhardo aos poucos vai voltar a ajeitar esse time, deixar melhor ainda. Creio que esse tempo foi usado para isso, né? E assim,
Sem contar, né, a tradição do River nos últimos anos, como já foi dito também aí, a disparidade também, né, financeira dos times do River para os outros times argentinos é bem grande, né? River e Boca para os outros argentinos é muito grande, devido a vários fatores, né, que o país atravessa. Então, apesar do dinheiro também não significar tudo, visto o Flamengo aí, que é o time mais rico da América do Sul há pelo menos uns 5 anos, não levou todos os anos, né? Então, mas mesmo assim eu creio que o River passa e passa até com uma certa facilidade, talvez. Passando para os confrontos, né, do dia 15/8, né, o jogo de ida no dia 15/8 e volta 22/8, Nacional do Uruguai contra São Paulo. Nacional vive um momento, né, na sua competição ali uruguaia, invicto já há uns 7 jogos. Vai enfrentar aí o São Paulo, né, do Zubeldia, que já conseguiu implantar já a sua sequência, o seu estilo de jogo e vem dando trabalho, venceu o Goiás pela Copa do Brasil, venceu o Flamengo no último jogo, chega com moral aí para disputar essa Libertadores. O que você acha, Lelê? Nacional do Uruguai ou São Paulo? Inclusive, o Nacional voltando a estar em um patamar no qual ele nunca deveria ter saído, mas que nas últimas temporadas o deixou ali de forma oscilante, né? De chegar em umas oitavas com condições de se classificar. O Nacional não até poderia ter chego em outras oitavas, mas igual a dessa temporada é diferente. É o Nacional que inclusive foi campeão ontem, né? O Campeonato Uruguai, inclusive, é bizarro o quanto é ruim ali você conseguir explicar o regulamento, mas dentro do intermédio o Nacional nos pênaltis venceu o Peñarol, então já é uma equipe que vai chegar contra esse São Paulo na áurea de um título contra o seu maior rival. Porém, o São Paulo é o favorito. O Nacional tem sim condições de se classificar, também não seria nenhuma zebra de outro mundo a equipe uruguaia estar nas quartas e o tricolor paulista não, só que o momento do São Paulo, ele é um momento de superação, grandes desafios, só que vem sendo respaldado por bons resultados. É um São Paulo sem o Alisson, sem o Pablo Maia, ou seja, os seus dois pilares do meio-campo não estarão não só nessas oitavas, mas não estarão possivelmente nem em uma possível final. Então duas ausências significativas, mas é um Luiz Gustavo crescendo de rendimento, sendo esse primeiro homem de marcação e de saída de bola de forma muito bem executada. Lembrando, talvez o auge do Luiz Gustavo que tenha sido ali lá no Hoffenheim / Bayern de Munique. Tem o Bobadilla que ainda oscila, mas ele muito mais ajuda do que atrapalha e vem sendo uma peça importante, mas tem o Marcos Antônio que possa ser que no jogo de ida ou no jogo de volta seja esse titular, já que ele está naquela transição física porque ele veio da Europa e a Europa está começando agora, né, toda a sua época, ao contrário do futebol brasileiro que já se encaminha para sua reta final, e tem um quarteto ofensivo de respeito, um dos melhores do futebol brasileiro. Ferreirinha bem no lado esquerdo, você tem ali um Lucas que joga muitas vezes pelo lado direito, mas que faz muito bem esse jogo por dentro. Tem o Luciano, que mesmo a torcida brigando com ele, é um artilheiro e faz mais gols decisivos do que aqueles gols que não valem muita coisa. E tem o Caleri, que é um dos melhores camisas 9 do futebol sul-americano. Então, assim, vai ser um jogo difícil. A tendência é um São Paulo não vencer em território uruguaio, mas no Morumbis eu vejo a equipe do Zubeldia fazendo o que tiver que fazer para garantir a sua vaga às quartas de final. E vale ressaltar, o vencedor de São Paulo Nacional terá pela frente o vencedor de Botafogo e Palmeiras. Então, assim, a chance de termos um duelo brasileiro nas quartas é muito grande por conta desse favoritismo do São Paulo, Renan. Flor do Morumbi. Eu acho que por mais que a gente fale, né, do regulamento do campeonato uruguaio, mas o São Paulo é uma equipe mais sólida. O trabalho do Zubeldia é um trabalho muito consistente. O São Paulo possui um jogador europeu jogando aqui em solo brasileiro, que é o Lucas Moura. É um jogador muito diferenciado.
tem o Caleri, que é um baita de um centroavante. Tem o Ferreirinha, que é um jogador de lado, muito veloz. É um menino que, quando está inspirado, consegue jogar bem. Tem o Luciano, que por mais que tem toda a questão, o pacote Luciano em campo, de algumas expulsões, algumas reclamações e polêmicas, mas é um jogador que também faz muita diferença. É óbvio que a equipe do São Paulo sente a ausência em relação a fratura, né, que o Alisson sofreu no tornozelo, né, o jogador não tá mais fazendo parte por conta dessa questão da lesão, mas é um jogador que quando jogou fez muito pelo São Paulo, então a gente torce pela recuperação do mesmo e tudo mais. Mas o São Paulo é uma equipe muito melhor do que o Nacional, com todo respeito ao futebol uruguaio, mas o futebol brasileiro tá à frente. E o Nacional, sim, é uma equipe também tradicional, claro, sempre respeitando, mas o Morumbi cheio, não tem como o Nacional vencer o São Paulo. Para mim, não dá zebra, dá favorito, não tem quebra na casa de apostas, é tricolor do Morumbi. Olha, eu acho que dá São Paulo. Sempre que já foi colocado aqui, tem um quarteto ofensivo excelente, muito bons jogadores, e não só bons jogadores, todos eles fazem gol, muito gol. O São Paulo, eu faço tem a mesma colocação que eu tive com o Atlético Mineiro. É um time que tende a crescer. O São Paulo tende a crescer mais do que está jogando, tende a jogar bem melhor do que ele está jogando. Eu acho que o São Paulo passa com facilidade. No nível que ele ele já passa com facilidade. E ele vai crescer mais ainda. Acho que dá São Paulo, sim. Aposto no São Paulo. Então, eu acho que passa São Paulo também, né? Apesar do Nacional vir numa boa fase lá no campeonato deles, mas assim, o nível lá eu acho muito baixo para a gente fazer uma comparação, né? Ter uma régua. É como se fosse comparar um time que, por exemplo, vai muito bem no estadual e quando chega no brasileiro cai, né? Porque os níveis são bem diferentes. Mesmo com o desfalque do Alisson, enfim, né? Que não sei se nem se joga esse ano ainda, né? Mas eu creio que o São Paulo passa, e até com uma certa facilidade. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast, já estamos chegando ao final. O último confronto do dia 15, Flamengo contra o Bolívar. O Flamengo que perdeu, né, para o Bolívar na fase de grupos por 2-1 no primeiro jogo. Meteu 4 aqui no Maracanã. Olha, 7 não, 4-0. 4-0 no Maracanã. Teremos alguma surpresa para esse jogo? O que você acha aí, Lelê? É um jogo perigoso pro Flamengo. E aí é parecido com o que falamos sobre o duelo do Peñarol e da Strongest. O Bolívar, ele demonstra muito mais confiança de que vai vencer na altitude do que o da Strongest. E aí, aquela questão. Esse duelo entre Bolívar e Flamengo, ele é bem peculiar, porque já tivemos um embate das duas equipes. E o que aconteceu na altitude, o Flamengo perdeu. Só que também, se pegarmos o saldo, o Flamengo está positivo, porque ele fez o 4-0 no Maracanã e perdeu de 2-1. Então, nessa linha de raciocínio, é Flamengo nas quartas. E assim, independente do que aconteça no Maracanã, para mim o Flamengo perde o jogo da volta. Então, é necessário que o Flamengo vença. Porque o Bolívar, ele é um time muito inteligente. Ele usa a altitude a seu favor muito melhor do que qualquer outro clube que tem altitude ali. O Bolívar, inclusive, ele usa a altitude melhor do que a LDU em Quito, do que os clubes de Cochabamba, do que propriamente o The Strongest. É bizarro o quanto o Bolívar é uma equipe extremamente chata e sufocante quando joga ali ao lado do seu torcedor. É bolas aéreas, é chute de média e longa distância, é variações táticas. Em alguns momentos, os zagueiros se tornam meio-campistas. Então, é uma agressividade física muito enfática, ao ponto que, se o time adversário não estiver com o físico em dia, não sentir todas aquelas consequências naturais da altitude, sofre. E o Flamengo sofreu. O 2-1 poderia ter sido muito mais. O Bolívar jogou para mais, inclusive, no duelo contra o Flamengo. E a gente sabe, já virou notícia lá na imprensa boliviana o quanto se fala aqui no Brasil que o Flamengo já está classificado. Porque
Já tivemos programas de canais fechados citando isso, já tivemos programas famosos do YouTube citando isso, e a gente sabe que isso acaba também se tornando uma motivação. Foi assim, inclusive, que o Olímpia lidou com o Flamengo na temporada passada, e quando se classificou, soltou ali vídeos, né, daquela superação de frases e falas brasileiras que o Flamengo já estava classificado, e aí com a classificação do Olímpia, toda aquela zoação com o Flamengo. E esse ano já está acontecendo algo diferente, apesar que não veio de nenhum jogador e de nenhum técnico. Então, assim, é um duelo que eu vejo o Flamengo sim se classificando, porque entendo que o Flamengo ganhará com uma vantagem bem interessante, bem bacana no Maracanã, e vai conseguir lidar ali com a adversidade da altitude. Mas, para mim, é nítido. Flamengo vence no Maracanã e o Bolívar vence na altitude. E aí, diante desse saldo de gols, diante desse agregado, com uma vitória para cada lado, o Mengão passa. Mas vai ser bem desafiador para o Flamengo o duelo na altitude, porque, mais uma vez, o Tite citou a questão física, citou quantos jogadores do Flamengo estão sentindo nesse mês de agosto. E aí, se tiver fisicamente mal contra o Bolívar, que corre, parece que cada jogador tem 15 pulmões, pode ser eliminado de novo nas oitavas. Mas acho que isso não vai acontecer, mas tem sim a sua chance, Renan. Então, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar numa maratona, né, de jogos aí de agosto, uma maratona bem pesada entre os jogos do Brasileiro, né, Palmeiras, Botafogo, enfim. Mas, consequentemente, o Flamengo vai acabar optando pela Libertadores, mas o desgaste físico vai ser muito grande durante o mês de agosto. E eu creio numa vitória do Flamengo, mesmo com isso eu acho que o Flamengo ganha. Só que, assim, para passar, realmente vai ter que fazer um bom placar aqui no Maracanã, né? Eu creio que tem que ser pelo menos 2 gols de diferença, né? 2 gols ainda acho bem arriscado. Bom seria uns 3, 4 para chegar lá na altitude e tentar empatar ou perder de pouco, entendeu? Porque lá é cruel mesmo, entendeu? Mas, apesar que o Flamengo perdeu para eles lá num jogo em que dava para o Flamengo também tirar um bom resultado lá. O Flamengo estava numa outra fase, não estava jogando, estava jogando pior do que está jogando hoje. Então pode ser que o Flamengo ganhe até os 2 jogos, né? Mas para mim o Flamengo passa. Eu acho que o Flamengo passa fazendo um bom placar aqui no Maracanã. Diferença de 3 gols, no mínimo, porque quando chegar lá, eu acho que ele dificilmente não será derrotado. Então ele tem que se garantir aqui. São 2 times que eu vejo jogar bem na altitude. A LDU, que para mim é o time que faz os melhores resultados na altitude, e depois dele o Bolívar. Uma diferença: o LDU não joga nada aqui embaixo. E o Bolívar joga bem fora da altitude. Mas acho que o Flamengo fizer o placar de 3 gols de diferença aqui no mínimo, ele tem condições de ir lá passar, mesmo perdendo lá. Acho que dá Flamengo, sim. Olha, Renan, eu já vou aproveitar, não sei como vai ser as minhas escalas daqui para frente às segundas-feiras, né? A NFL tá voltando, mas já para deixar para o torcedor rubro-negro aí, deixar o torcedor rubro-negro muito calmo, o Flamengo já está na semifinal. Todo respeito ao Bolívar, ao Penharol, The Strongest, a competição com o Flamengo vai ser ou o Botafogo, ou o Palmeiras, ou o São Paulo. É isso. A Libertadores para o Flamengo vai começar nessa exata fase. Ah, Tiagão, mas pô, e se o Flamengo ser eliminado, posso te cobrar? Não, você não vai me cobrar. Você tem que cobrar o Tite. Porque o Tite conseguiu pegar a chave mais acessível que tem nessa Libertadores. Eu não tô brincando, tô falando bem sério. O Tite conseguiu pegar a chave mais acessível. Apesar do que, obviamente, a altitude é uma coisa que influencia, o time do Flamengo é muito superior ao Bolívar. O time reserva do Flamengo que jogou contra o São Paulo é superior a grandes times de massa aqui no Brasil. Os reservas do Flamengo jogariam em muitos times titulares aqui no futebol brasileiro. Que dirá na Bolívar, com todo respeito. Com todo respeito. Mas a gente não pode também tapear o torcedor, dizer que vai ser um confronto. Cara, sim, na altitude vai ser um confronto difícil. Mas o Flamengo, o Tite, ele vai ser o único responsável. Um jogador pode acabar perdendo um pênalti, outro pode acabar sendo expulso, não importa. Flamengo com 10 ou com 9 tem que passar nos 2 jogos.
tem que fazer o resultado aqui no Maracanã? Tem que fazer o resultado aqui no Maracanã, mas com todo respeito, o Flamengo já tá na semifinal da Libertadores, Renan. Tá certo, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que participaram, ao Emanuel, ao Lelê, ao Thiagão, ao Kleber, a você, querido ouvinte, que esteve conosco até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera!